Olá, maravilhoso e abençoado dia, tudo bem com vocês? Bom dia, maravilhoso dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciando aqui a nossa live diária de Provérbios de Salomão. Estamos hoje no dia 3. Você vai pegar o link e mandar Vou lá? pegar o link para mandar lá. Legal. Então o pessoal já está entrando aqui e a gente está aqui aguardando vocês para já iniciar esse dia incrível, mais um dia maravilhoso onde a gente vai estar aqui falando na presença do Senhor. Ó, o Bom Anderson dia, Almeida, bom Anderson. dia. Anderson estava com a gente ontem? Não sei. Estava conosco ontem, Anderson? Escreve aqui pra gente. Peraí, deixa eu colocar aqui. Legal. Vou colocar aqui. Você que está entrando aí, vai clicando aí no aviãozinho também, vai enviando para as pessoas, Boa. vai enviando aí para os seus amigos, pessoas que você conhece. E a gente vai estar falando mais aqui hoje sobre os segredos de Salomão, né, no provérbio de número 3, onde a gente vai falar bastante hoje sobre a confiança total no Senhor, a importância, né, de poder confiar no Senhor. Então isso é muito legal e vai ser uma palavra muito, muito boa que a gente vai estar trazendo aqui hoje. Bom dia, Cris. Bom dia, Jefferson. Bom dia, pessoal. Vamos acordar esse povo pra gente começar hoje com o direcionamento que vem do alto, com o nosso devocional maravilhoso, né? E hoje no Provérbios 3, eu gosto muito desses provérbios e em particular porque para mim sempre foi muito desafiador, na verdade, esse tema, né? Esse é um tema que fala bastante na confiança plena em Deus. E eu mesma sempre tive confiança plena em mim mesma, né? Então aquelas pessoas que são assim mais controladoras, que querem ter o domínio sobre tudo, né? São pessoas que têm um desafio um pouco maior nisso. Então que hoje Deus possa falar no meu e no seu coração. Que Deus possa abrir a minha e a sua mente para tudo aquilo que a gente não entrega plenamente para Deus, para tudo aquilo que a gente não entrega plenamente ao Senhor. Porque não tem lugar e pessoa melhor do que Jesus, do que Deus, do que o Espírito Santo para a gente entregar todas as nossas coisas, né? E todas as nossas coisas são todas as nossas coisas, né? Então eu preparei algo bem especial para o final também, para deixar para vocês como tarefa prática, para que a gente não passe somente esse devocional, assim, a gente lê, tem algum insight, aprende alguma coisa e vive, no dia seguinte a gente nem lembra o que aconteceu, né? Então, a gente está preparando com muito amor, com muito carinho e debaixo de direção de Deus mesmo, sabe? Para que todos nós, para que tanto nós, a gente, eu, meu esposo, minha filha, nossa casa, possa levar para sua casa também, não só a fé, mas a fé e a ação, porque a fé e a ação ela gera transformação. Uau. Então a gente não adianta a gente só ler por ler, não adianta a gente só ouvir por ouvir. Isso tem que mexer com a nossa vida, tem que mexer com a nossa mente, tem que mexer com a nossa vida de alguma forma mesmo, né? E isso só acontece quando gera consciência, ação e aí gera transformação, né? E resultado. E resultado, exatamente. Então no Provérbios 3, ele convida a gente a viver uma vida de confiança em Deus, né? Então, nesse capítulo, Salomão, ele nos ensina que a sabedoria não é apenas saber o que fazer, é confiar e decidir em quem faz por nós, né? Então, esse capítulo, ele mostra também que quando a gente confia de todo o nosso coração em Deus, quando a gente se apoia nos entendimentos do Senhor, Deus, ele endireita os nossos caminhos e ele traz paz no nosso coração.
e estabelece nosso futuro. Sabe quando às vezes a gente não tem muita paz em alguma coisa? Deus está ali direcionando, mas a gente não, vou fazer, não tenho controle, né? E não é exatamente isso que Deus tem para nós. Por isso que Provérbios é tão poderoso, a gente quis iniciar o ano, iniciar a nossa manhã com Provérbios, para que a gente possa realmente ter essa direção do alto mesmo, né? Porque assim, esse provérbio específico, o que ele nos dá? Ele nos dá uma direção clara, ele nos dá paz interior, saúde emocional, provisão, honra, segurança no caminho, né? Então aqui nós aprendemos também a entregar tudo na mão de Deus, não depender somente de nós, né? Então, vamos lá. Eu leio? Você lê, amor? Eu leio. Você lê? Uhum. A versão que a gente está lendo aqui, se vocês quiserem acompanhar, é a NVI, tá? Então, a Bíblia NVI. Então, Provérbios 3. Se tiver com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar, a gente vai ler agora. Vamos lá. Nós vamos fazer uma oração primeiro antes, amor? Vamos. Senhor Deus, meu Pai, rendemos graças a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai amado, por mais um dia, Pai. Obrigada pelo nosso despertar. Sim, Obrigado, Senhor, por estarmos aqui escolhendo a melhor parte, Pai. Escolhendo ouvir a Sua palavra, escolhendo seguir, Pai, o Seu direcionamento, Pai. Que caia por terra toda a fortaleza da nossa mente, Pai. Que a nossa mente esteja cativa, Pai, aos Seus entendimentos, à Sua palavra. Que nosso espírito seja despertado hoje, Pai. Hoje eu declaro que o nosso espírito será despertado, porque na Sua palavra diz que nosso espírito já é pronto, Pai. E que nosso espírito, Pai, seja conectado com o Seu espírito, Senhor, para que a gente possa governar sobre a nossa alma. A nossa alma é onde moram as nossas emoções, que muitas vezes estão bagunçadas e faz com que a gente não tome as melhores decisões, Pai. E com o nosso espírito governando sobre as nossas emoções, a gente consegue governar sobre a nossa carne e conseguir conter as tentações, conseguir conter os pecados, conseguir viver plenamente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que nós possamos hoje, Pai, abra, Pai, os nossos olhos do entendimento, abra os nossos ouvidos do entendimento, Pai. Nós abrimos agora, Pai, o nosso coração para a Sua palavra, para que a gente possa governar sobre essa terra, para que a gente possa governar sobre todas as coisas que o Senhor deixou aqui para nós, Deus. Eu sempre digo e eu repito, Pai, nos dê sabedoria para que a gente possa acessar tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou para nós nesse dia, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada por esse amanhecer, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela nossa saúde, Pai. Obrigada, eu oro, Pai, pela vida de cada um que está aqui ao vivo conosco e cada um que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa visitar, Pai. Envia os Seus anjos na casa. Sim, Deus. De cada uma, de cada pessoa que está aqui, Pai. Que o Senhor conectou conosco, que nós cremos que não foi em vão, Pai. Obrigada por essa missão, Deus. Obrigada, Senhor. Nós oramos, Pai, e agradecemos. E estamos aqui, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Estamos aqui para Te ouvir. Permaneça conosco. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Ó, quem entrou aqui? Hugo Franca, Márcia Almeida. Sejam bem-vindas. Jéssica Caroline. Ó, o Walter Wallace. Que legal. Marco. Legal. Sensacional. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos lá, então, ler a palavra de hoje. Provérbios de número 3. Então, vamos nessa. O provérbio de número 3... Na versão NVI, Salomão ele colocou que são os conselhos da sabedoria, tá? Então a gente continua falando aqui de sabedoria. Sabedoria, para quem não sabe, é o que a gente deve buscar, né? Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do reino. Então, ela vale muito mais do que o ouro e a prata. Então vou começar a ler aqui agora, tá? Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração
de todo o coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Uau! Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem rejeite a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Bem, por bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita. Na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore de vida para quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Amém. Provérbios 19. Pela sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Pelo seu entendimento, fixou no lugar os céus. E pelo seu conhecimento, as fontes profundas se fenderam e as nuvens gotejaram o orvalho. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso, e nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado e impedirá que o seu pé caia em armadilha. Glória a Deus. Quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. Não diga ao seu próximo: voltem depois, amanhã darei isso a você. Se você já tem o hoje, não trame o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha sua intimidade com os retos. A maldição do Senhor está a casa dos ímpios, sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas os tolos estão destinados a passar vergonha. Amém. Amém. Glória a Deus. É forte, né? Agora comenta aqui. A gente gosta de interagir, eu gosto de interagir com vocês, sabe? Então, quando vocês quiserem, interajam conosco. A palavra que falar forte no coração de vocês também, fala assim: nossa, hoje me caiu tal ficha, hoje isso foi importante pra mim. Comenta com a gente, comenta no grupo também. Eu creio que todos aqui estão no grupo, mas quem não estiver no grupo, depois entra no grupo, lá a gente vai colocar o resumo. Tô preparando uma coisa muito legal pra nós, né? Tô preparando... Pode dar spoiler já, amor, do que a gente tá preparando? Ou deixa pra depois? Deixa pra depois. Então tá bom. Então, agora a gente vai falar com vocês sobre as chaves, né? As 3 chaves sobre esse provérbio. Quer falar, amor? Vou falar você falar ontem, então. Então, esse provérbio é muito forte, né? Fala sobre a confiança no Senhor, né? Você vê que ela vira uma sequência, né? Primeiro buscando sabedoria, depois temer a Senhor, né? A gente falou bastante sobre isso também ontem. E esse provérbio fala muito sobre você entregar nas mãos de Deus, né? Então, a primeira chave que a gente tirou é exatamente essa. Confiar em Deus acima do próprio entendimento. Então, eu sempre tenho
uma analogia, né, de falar sobre isso. A gente que morou em cidade grande como São Paulo ou em outras cidades, a gente sempre pegou muito trânsito, né? Então, a gente usa um aplicativo chamado Waze ou Google Maps assim para poder se locomover, né? Hoje a gente mora aqui em Orlando e às vezes a gente está vendo uma estrada e tem várias pistas que vão para o mesmo destino, né? Uma pista parece que está vazia e a outra parece que está bem cheia. E muitas vezes quando eu morava em São Paulo acontecia isso comigo, né? Eu olhava e falava, nossa, essa pista aqui tá bem vazia, olha só, acho que eu vou pegar ela porque eu vou conseguir cortar caminho e chegar mais rápido. Só que o GPS, ele sempre falava para mim ficar nessa, que tava cheia naquele momento, né? E essa que tava vazia acabava me atraindo. E aí eu, às vezes, poucas vezes, né, no início, eu segui essa que estava vazia, achando com o meu próprio entendimento que eu ia chegar mais rápido. E o GPS mandando ir por essa que estava mais cheia. O que acontecia? Acontecia que ali na frente, essa que estava vazia pegava um trânsito que parava tudo e eu demorava muito para chegar no meu destino. E essa aqui, que estava cheia, ali na frente ela estava vazia e eu provavelmente chegaria muito rápido no meu destino. Então, às vezes, com o nosso próprio entendimento, é mais ou menos assim. A gente está vendo só aquilo que a gente consegue ver naquele momento. A gente não tem um olhar de águia, a gente não está olhando do alto, do céu e tendo uma visão de longo alcance. A gente está vendo só o próximo passo. E o próximo passo, às vezes, ele não é tão claro assim, se você tem que ir por aqui ou por ali. Só que para Deus, e aí eu faço essa analogia com o GPS ele sabe por quê? Porque ele tem um senso de radar, um senso de pessoas que estão localizando, geolocalização, então ele vai te falar qual que é o melhor caminho. Então o GPS vai te levar no teu destino porque e mais rápido, porque ele sabe lá na frente o que vai acontecer, se teve um acidente, se tem trânsito, se tem alguma coisa acontecendo. Então se você pega e segue a vontade de Deus, entendimento, a sabedoria de Deus, é muito mais fácil na tua vida. Assim como depois eu parei de brigar com o GPS e sigo ele sempre para não pegar trânsito infernal nas cidades de megalópole como São Paulo, por exemplo. Então assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Essa é a mensagem da chave 1, sabe? Confia no Senhor. Nossa visão ela é limitada, mas a de Deus ela é completa. A sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos tudo e escolhemos confiar. Confiar em Deus é escolher a fé acima do controle. E a chave 2, amor? A 2 fala sobre reconhecer Deus em todos os caminhos, né? Então, reconhecer que o Senhor, Ele sabe, assim, a nossa visão, ela é limitada. Por mais que a gente fale assim, não, eu sou bom, eu posso, eu sei e tal. A nossa visão, ela é limitada, né? Só que Deus, ele sabe do todo, né? Ele já consegue enxergar o todo. Então, na chave 2, tanto fala assim, ó, Deus não quer ser consultado apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas do dia a dia. Sabedoria é incluir Deus em tudo, tudo mesmo. Eu mesmo falo assim, para algumas pessoas eu pareço meio doida, porque o tempo todo eu tô aqui conversando com Deus, será que eu faço isso, será que eu não faço? Eu vou ou não vou? Às vezes pode parecer uma coisa boba, de ir no mercado, a decisão de ir no mercado ou fazer a compra num aplicativo. Às vezes pode pensar assim, nossa, mas o que tem a ver isso com Deus? Tem tudo. Às vezes Deus tá me livrando de um acidente, Deus tá me livrando de alguma coisa que tá acontecendo ali. Então, assim, essa consulta, por isso que a gente precisa estar sensível ao nosso espírito, porque o nosso espírito, ele sempre... O Espírito Santo, ele sempre fala com o nosso espírito, ele sempre vai comunicar as coisas para nós, né? Então é importante a gente não só quando a gente tem, eu vou casar com fulano, não, eu vou fechar esse grande negócio, não só nas coisas grandes, mas nas pequenas também. Isso fala sobre intimidade. O que Deus quer de nós é intimidade, e a intimidade é isso. O pai e o filho, eles conversam todos os dias sobre várias coisas, o tempo todo. A minha filha às vezes fala assim, mãe, vou dar uma volta ali fora. Posso? Meu filho às vezes fala pra mim, mamãe, eu posso andar de bicicleta? Ou então, eu vou fazer tal coisa. E é isso que Deus quer de nós, que a gente se comunique realmente com Ele. Não só sobre as coisas grandes, ou no momento do choro, no momento do desespero, no momento, né? Mas que a gente possa, de fato, mesmo conversar com Ele sobre as pequenas coisas também, né?
E a chave 3, amor? E detalhe, quando a gente faz isso, Deus ele vai endireitando, ele vai resolver. Então, porque é assim, ó, o grande resultado, ele vem de micros resultados. Então, o grande se faz do pequeno. Então, se a gente tá ali exercitando esse relacionamento, exercitando a nossa audição, o nosso sentimento com Deus, a nossa relação com Deus, quando tiver uma coisa grande, a gente vai ter certeza qual é a voz de Deus e realmente o que Deus tem pra nós, se é sim ou se é não, né? É, que você falou ali, ó. Precisamos estar sempre atentos à voz de Deus. Exatamente. Deus fala de várias formas, né? Com cada pessoa ele vai se comunicar de uma forma que você consiga entender. E em Provérbios 3, a gente leu aqui também, ele falou muito sobre honra, né? Então, ele em Provérbios 3 ensina que a honra, ela precede a provisão. Então, ele diz assim, honre o Senhor com todos os seus bens. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele cuida do restante, né? Então, a ordem certa, ela vai produzir resultados certos. Então, se você pegar por um exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é honrar a Deus, né? Com o nosso tempo pela manhã, né? Esse é o nosso primeiro tempo do dia. Então, a gente levantou, a gente já fez as nossas... e já veio aqui falar com você, entendeu? Então, a gente escovou o dente, penteou o cabelo e veio falar com vocês. Então, é a primeira coisa do dia, entendeu? Então, isso é muito importante. A gente está doando, né, o nosso primeiro tempo do dia aqui para falar da palavra de Deus, para estudar da palavra de Deus e para compartilhar e transbordar a palavra de Deus. Então a gente está honrando a Ele, né? Então isso é uma forma de honrar a Deus. Então vocês podem fazer isso pela manhã, convidando mais pessoas para estar aqui com a gente, né? Trazendo mais pessoas para vir participar. Então parabéns a você que está aqui conectado, a você que vai assistir daqui a pouco também gravado esse vídeo aqui. Mas comece a honrar a Deus, né? Tanto financeiramente quanto com o seu tempo, da forma que você está fazendo. É isso. E aí? Quer fazer a declaração? Pode ser. Vou fazer uma declaração hoje para vocês. Fala assim, Pai, hoje eu declaro, Pai, filhos mais atentos, Pai, à sua palavra, filhos mais atentos ao relacionamento, Sim. Conectados, Pai, cada vez mais a Ti, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que esse dia de hoje será um dia diferente do dia que foi ontem, porque nós estaremos, Pai, mais atentos à Sua voz, mais atentos a todas as coisas que o Senhor nos mostra nas pequenas, ao cozinhar, ao tomar banho, ao cuidar das crianças, ao trabalhar, ao sair de casa. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, endireitar as nossas veredas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, sobrepor a nossa opinião, o nosso controle, que nós consigamos, Pai, abrir mão do controle, entregar a chave do controle nas suas mãos, que eu creio que é o melhor lugar para estar, o melhor lugar para estar, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro filhos mais obedientes, eu declaro mais sensibilidade, eu declaro um dia perfeito, Pai, um dia de muito amor, de caridade, que nós possamos, Pai, iniciar e terminar o nosso dia da melhor forma possível. Eu declaro portas abertas, saúde divina, restauração. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eu declaro milagres, Pai. Aquela pessoa que está aqui hoje, que está precisando de um milagre, de uma palavra, que o Senhor possa ir direto no coração dela, que o Senhor possa ir direto à casa dela, à vida dela, para que ela receba esse refrigério que ela esteja precisando, Pai. Talvez tenha um filho ou uma filha sua aqui que estava precisando de resposta, que essas palavras tenham entrado como flecha de resposta na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, eu agradeço, amém, Pai, amém, glória a Deus, amém. Eu declaro saúde, declaro vitória, declaro vida plena na tua vida nesse dia de hoje. Amém, amém. E hoje nós temos uma tarefa, e ó, você que tá chegando agora, ou você que já tá conosco, ainda não tem um caderno, ainda não tem um hábito, então faça isso, venha todos os dias. Traga sua água, traga seu caderno, traga sua Bíblia. A gente não fica aqui muito tempo, hoje a gente tá um pouquinho mais, né? Mas a gente não fica aqui muito tempo porque a gente não quer tomar muito seu tempo. A gente quer fazer nosso devocional, abrir o entendimento, deixar vocês intrigados com algo, né? Pra vocês poderem viver o dia bem. Mas só que é muito importante, lembra que eu falei no começo? A gente ouvir e não agir
não gera transformação, né? Então, bora gerar transformação. Então, sempre a gente vai deixar uma tarefa, a gente sempre vai deixar algo para gerar essa transformação para vocês, tá bom? Então, ó, hoje, a tarefa de hoje, ela vai ser assim, ó. A gente vai praticar a confiança como um ato de sabedoria. Como assim? Então, você vai escrever aí no seu caderno, ou quem é mais tecnológico, como meu esposo, por exemplo, né? Escreve no Notes, escreve, sei lá, no seu bloco de notas no seu celular, não sei. Mas você vai escrever o seguinte: 3 áreas da sua vida onde você sente ansiedade, medo ou insegurança. Como assim, Pri? Não sei. Vou dar algum exemplo. Por exemplo, a sua área financeira. Quando a gente fala sobre a área financeira, o que ela te gera? Te gera medo? Te gera ansiedade? Te gera insegurança? Ou, de repente, as decisões profissionais. Como tá hoje, no momento, suas decisões profissionais? Família, futuro, relacionamentos, eu não sei. Existem mais de 10 áreas na nossa vida, né? Escolhe 3 áreas da sua vida nas quais você que te gera isso, ansiedade, medo e insegurança. E aí o que você vai fazer? Do lado dessas áreas que você vai colocar, vou dar um exemplo assim, profissional, profissional, financeira e saúde, tá? Vou dar esse exemplo. Você vai colocar assim, ó, o que eu tô tentando resolver sozinho? Por exemplo, a área da saúde. Está acima do peso? Você sente que você tá meio cansado? Que você não tá, assim, tendo o melhor desempenho que você já teve algum dia na sua vida? E o que você tá fazendo com isso? Tá vivendo sozinho? Tá perguntando pra Deus o que tem que fazer? Procurou um médico? Fez exame? O que você tá fazendo? Coloca do lado. Na sua área financeira, nossa, tá uma bagunça. E às vezes a gente fala assim, como que eu vou entregar minha área financeira pro Senhor? Eu tenho que trabalhar, é matemática, se eu não trabalho, eu não ganho, eu não pago. Gente, a matemática de Deus, ela não existe. A matemática de Deus, ela é sobrenatural. Não é 2 mais 2 é 4, não. Não é. Um dia a gente vai abrir aqui pra gente falar sobre testemunhos e vocês vão ver que a matemática de Deus, ela é diferente. Desde que a gente entregue nas mãos dele. Sim. Então, você vai colocar as áreas e aí você vai colocar, isso eu tô resolvendo sozinho ou isso eu preciso entregar pra Deus? Porque aí vai gerar consciência, tá? E aí depois, por último, você vai tomar uma decisão. Olha, isso eu estava resolvendo sozinho, mas hoje eu decido e eu declaro entregar nas mãos de Deus. Não, isso aqui, não. Isso aqui eu preciso abrir mão do controle para poder ter mais paz sobre tal coisa. Então você vai escrever as áreas e vai escrever do lado como tá e qual a decisão você toma do que você quer fazer, tá bom? Então é isso. Agora, uma outra coisa muito legal, sempre no final, e se você quiser compartilhar aqui com a gente, eu vou ficar bem feliz, tá? Que fichas caíram pra você hoje? De todos os... Quantos... Compartilhar no grupo, né? No link da Pri, na bio da Pri, ela tem lá o link do grupo. Já tá aqui, ó. Pri Legacy, você entra lá em Pri Legacy, segue ela lá. Aí lá na bio dela tem lá o link para entrar no grupo. E lá no grupo você pode compartilhar. Então, ó, hoje nós lemos 35 versículos deste capítulo. Mas nós compartilhamos com vocês 3 chaves. De tudo isso que a gente leu, de tudo isso que você ouviu, né? O que te gerou, o que gerou algo em você, né? Depois, se você quiser, lê com calma. Lê de novo você com calma. E se faça essa pergunta. Deus falou comigo hoje e Ele falou como? Onde que eu preciso confiar mais no Senhor? Qual atitude de fé eu vou tomar hoje? Porque é na atitude de fé que você vai tomar hoje que vai te mover para o destino que Deus tem para sua vida. Tá bom? Então, essa palavra que a gente tinha para você hoje. Ó, o Walter falou ali, ó. Primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém. Amém. Isso aí. Isso aí. Então é isso aí, gente. Sabedoria, só para finalizar, então, ela não é controlar tudo, tá? A sabedoria real é você confiar em Deus acima de todas as coisas e obedecer. Por mais que aquilo que Deus está te pedindo, você olha naquele momento e fala assim, meu Deus, será que eu sou capaz disso? Né? Mas fica tranquilo, porque Deus, ele capacita quem ele escolhe. Então, se você obedecer e agir, Deus vai te capacitar. Se você não obedecer e não agir,
o que vai acontecer? E ficar parado no medo, naquilo que Deus está te pedindo para fazer, ele vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que ele tinha dado para você fazer. Exato. E aquilo que era para entregar para você, vai ser acabar entregando para outra pessoa. Exato. Porque você não foi obediente. Assim como o nosso filho, né? A gente tem aqui, né, o nosso filho, e se ele não obedecer, ele não vai ganhar o que ele quer. Ele tem que ser obediente, ele tem que ser um filho obediente, tem que aprender, tem que, né? É assim que Deus age com a gente também. Tá bom? E rapidinho, só pra finalizar, eu iniciei e vou terminar falando, né? Porque que esse Provérbios, ele fala muito comigo. Porque eu sempre fui muito controladora, né? Então eu não confiava. Desde que a gente veio pra cá, para os Estados Unidos, nós vivemos muitos desafios. Mas nós vivemos também muitos milagres. Mas assim, milagres assim, que não tem nem palavras hoje pra agradecer a Deus. Mas eu, diferente do meu esposo, eu tinha uma dificuldade maior em confiar e entregar. E às vezes eu falava assim, amor, como que a gente vai fazer tal coisa? Ele falava assim, amor, confia. Você não confia? E eu falava assim, eu confio. Eu confio, eu falava assim, eu confio. Mas não confiava, tipo assim, confiava não confiando. Sabe aquela coisa que a gente dá na mão de Deus, pega da mão de Deus, dá, entrega. E ele falava isso, eu falava assim, mas como que você consegue fazer isso? Sabe o que ele fazia? Orava, jejuava, ele ia pro escritório, ele ia pro nosso closet, ele orava, ele clamava a Deus por provisão, ele clamava a Deus por solução sobre aquilo que estava nos acontecendo, sabe? E às vezes eu ficava pensando assim, como que o cara vai ficar orando, cara? Como que ele vai ficar fazendo isso? A gente tem que fazer alguma coisa. Mas muitas vezes essa alguma coisa que Deus quer de mim, que Deus quer de você, e que talvez Deus esteja falando aqui com alguém, é que você entregue para Ele. Não necessariamente que você sai por aí à torto direito, sem saber, sem direção. Entrega pra Ele, porque aí Ele vai te dar a direção e a provisão. Porque e não tem nada melhor do que a gente experimentar os milagres e as maravilhas de Deus e falar assim, cara, isso aqui, se não fosse Deus, não dava, não era. E muitas vezes é esse o lugar que Deus está nos chamando, da dependência total a Ele. E olha, se Ele promete, se Ele fala, Ele cumpre. Através de alguém, através de pessoas, através de uma palavra, através de uma live. Então, assim, entrega, porque Deus ele vai conectar as pessoas certas, as coisas certas para aquilo que Ele tem para sua vida. É isso aí, muito bom. Então tá bom, gente. Tenha um excelente dia, um dia maravilhoso. Muito feliz aí por vocês que estão aqui acompanhando ao vivo com a gente. Compartilhe aí essa live para mais pessoas, né, que queiram participar. A gente vai estar aqui 31 dias, né, nesse devocional. Cada dia tem um provérbio novo para vocês. E o link do grupo tá lá na bio da Pri. Deus abençoe também a Kemi aqui, que entrou aqui agora. Maravilhosa, legal, Kemi. muito bom. O Marião entrou aqui agora também, Thiago. Legal demais. Então é isso. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia extraordinário de vitória. Valeu. Fique com Deus. Abraço. Tem novidade hoje no grupo, hein? Fica atenta lá no grupo.